E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando cliente, mais um vídeo de maquiando cliente real. Então já começa aí com a limpeza. Ela tem a pele normal, tá? Não é nem oleosa e nem seca. Então por isso que eu tô usando esse tônico que é mais levinho, né? E depois vou pro hidratante, que é esse da Make More, que é o bálsamo, que é um hidratante mais seco também. Então, como eu tava fazendo essa maquiagem às 3 horas da tarde e ela só ia sair às 9. Então, por garantia, eu quis fazer uma preparação de pele um pouquinho mais sequinha para poder durar mais. Porque ela não tem a pele oleosa, mas o calor, né, minha gente? Então, por conta disso, eu vou usar essas duas bases aí. Da Xiglan, que é uma base nem tão seca e nem tão hidratante, mas para chegar no tom dela, eu misturei um pouquinho dessa da Negra Rosa, que é uma base mais hidratante, né? Então, misturei um pouquinho das duas para poder conseguir chegar no tom dela e tô espalhando aí com o pincel Kabuki, tá? Eu tinha esquecido de neutralizar as sobrancelhas dela, que era para eu fazer isso antes da base, né? Mas eu esqueci. Costume, né? Quando a gente tá maquiando o cliente, a gente sempre tá no automático. Então, eu fui primeiro pra base, mas não tem problema, tá? Depois de espalhar a base, eu vou pra sobrancelha. Agora sim, vamos para a sobrancelha. E no caso dela, como ela tem micropigmentação, pra gente suavizar essa micro muito escura que incomoda ela, eu tô usando o corretivo alaranjado. Eu poderia usar até a base, mas quando a gente usa só a base, ainda fica aquela sombra, sabe? O sombreado. E às vezes fica aquele sombreado verde, às vezes fica azul. Então, como eu queria realmente tapar tudo, eu usei o alaranjado. Que se você é minha cria, se você é do clã de colorimetria, você sabe por que eu tô usando alaranjado, tá? Se não, eu sugiro que você maratone os vídeos do canal. Mas sério, gente, porque o alaranjado, ele vai tipo esquentar essa mancha mais esfriada, tá? Então, por isso que eu tô aplicando aí somente onde tem essa micro. Tô voltando com um pouquinho da base para aplicar por cima. Poderia aplicar um corretivo mais frio, né, para fazer aquela neutralização que eu já falei em outros vídeos para vocês. Poderia, mas como a gente tá aplicando numa área com pelos, ia ficar muito grosseiro, né, porque vai para cima dos pelos. Então, por conta disso, foi só a base mesmo. Corretivo, vou usar esse aí da Nato Capelo para fazer a iluminação. E bem padrão, né, gente? Abaixo dos olhos. Esse é um corretivo hidratante, tá? Então ele me permite aplicar com calma, fazer essas marcações que a gente gosta de fazer, né? Pra poder aplicar. E, gente, quando eu falo que ele é hidratante, ele não seca mesmo, tá? Eu posso deixar ele na minha plaquinha e no outro dia vai estar do mesmo jeito. Ele não seca de jeito nenhum. Que pra mim é uma das razões por eu gostar dele, né? Porque assim ele não deixa aquele acabamento muito seco na pele. Então, depois de aplicar tudo, eu vou esfumar com a esponja, com calma aí, de dentro, opa, de fora pra dentro. De fora pra dentro, porque já que eu já fiz as marcações da onde eu quero que essa iluminação vá, se eu fizer de dentro pra fora, ele vai espalhar esse corretivo, né? Então, por conta disso, eu faço o contrário. Eu começo da borda pra ir pra dentro. Que assim ele vai ficar no lugar exatamente onde eu marquei, né? Onde eu fiz as aplicações. Para fazer o contorno, eu vou usar essa base aí da Catherine Hill, né? Já que é uma base que tá encostada na minha bancada. Então, para não correr o risco dela vencer e acabar eu nunca tendo usado ela, vou dar utilidade para ela, né? Mas com calma, porque como é uma base bem fluida, né? Eu corro o risco de pegar muito produto e acabar manchando. Então, eu vou bem aos poucos aí, tirando bastante o excesso na minha placa para poder aplicar. Então, é questão de paciência. E não se desesperar, né? Faça um pouquinho na testa também. Bora pro blush também da Nato Capelo. Eu usei a cor do meio, tá? Mais rosa.
E eu peso um pouquinho a mão quando eu uso esse blush, viu? Porque eu sinto que... Sinto não, eu vejo, né? Que quando eu aplico o pó, ele tira a intensidade dele. Então, sempre que eu aplico um pouquinho a mais. E aí, vamos para o pó, selar tudo isso. Vou usar esse pó da Maria Margarida, tá? Então, primeiro eu aplico nas áreas que eu apliquei o corretivo mais claro, né? Pra eu manter essa iluminação. Tô aplicando com a esponja também. No restante do rosto eu aplico com pincel, vocês já sabem. Eu acho que eu até misturei com um pouquinho de outro da Xiglan, pra não ficar tão claro, né? Porque eu tô usando a cor mais clara desse pó da Maria Margarida. Então, pra não acabar estourando muito o rosto dela, eu misturei com um pouquinho mais escuro, sabe? E aí sim, vamos para as sobrancelhas, né? Que eu acho que vocês já estavam agoniados enquanto eu não resolvesse essa sobrancelha. Gente, o que é que acontece? A sobrancelha dela é bem feitinha, tá? Eu não vejo falhas. Porém, o pelo é bem fininho, né? E ela gosta do jeito que tava da micropigmentação. Ela só não gostava que tava muito escuro. Então, eu mantive o mesmo formato da micropigmentação. Porém, eu tô usando uma pomada mais clara, né? Pra ficar uma cor mais clara, suavizar mais. Tá? E ela gostou assim, né? Eu fui perguntando se ela queria mais escuro que isso, se tava bom, e ela gostou do jeito que tava. Então eu mantive a cor, tá? A intensidade. E aí o certo seria eu deixar a cliente calada, né, pra gravar o vídeo, mas não. Eu que faço a cliente ficar falando durante o vídeo, tá, gente? Me perdoe. Mas eu tenho que interagir com a cliente também, né? Já que ela tá cedendo a imagem dela pra mim, enfim. E aí, tô aplicando o iluminador que eu tinha esquecido. Vai estar aí na tela o iluminador que eu usei, né? Que eu esqueci de mostrar. Pra gente poder ir para os olhos. Então, apliquei também um pouquinho no nariz. Eu não fiz contorno no nariz, né? Vocês percebem também. Não tem problema. E aí sim, vamos para os olhos. Tô aplicando o corretivo. O mesmo, tá? Já tava na minha plaquinha prontinho. Como eu disse, ele não seca, né? Então aproveitei, já passei aí nas pálpebras, tomando cuidado, né? Já que eu já tinha feito a sobrancelha. Então tomar cuidado quando for espalhar esse corretivo, pra gente não perder o trabalho que a gente fez, né? Pra começar, eu vou usar minha paleta da Xiglan, então vou começar com essa primeira cor de marrom aí, que é um marrom mais claro, mais suave, mais neutro, né? E começo a aplicar no côncavo, tá? Eu levanto um pouco a pálpebra dela. O que é que acontece? O tipo de olho dela tem essa pálpebra fixa um pouquinho mais... eu não quero dizer caída, mas é um pouquinho mais proeminente, sabe? Nesse canto externo. Então, eu quero focar mais esse marrom no canto externo. Eu não quero levar essa sombra muito pra dentro. Eu levei aí só pra, né? Só para não ficar a marcação, dar continuidade. Mas eu vou focar as sombras escuras somente nesse canto externo, que vocês percebem que é mais saltado esse ossinho do côncavo dela. Então, pra gente trazer uma profundidade nesse canto externo, tá? E deixar o olho um pouco mais simétrico. Então, aplico também no canto externo, além do côncavo, levo pra fora, pra gente dar essa levantada, né? Porque por esse côncavo dela, nessa pálpebra fixa ser mais saltada, dá a impressão que o olho dela é caído. Então, esfumado alongado é a melhor pedida aí. Misturei essas duas cores, tá? Porque uma ia ficar muito escura e a outra eu acho que ia ficar a mesma coisa da primeira cor.
E vou aplicar somente no canto externo dessa vez, né? Lembra do que eu falei? Vamos focar as sombras escuras somente mais no canto externo, que é onde a gente precisa de mais profundidade. E eu até dou uma subidinha a mais do que eu geralmente subiria, sabe? Mas como eu quero realmente dar profundidade nesse côncavo, né? Nesse canto externo, aí eu sumo um pouquinho mais essa sombra escura. E claro que eu volto com o pincel anterior, né, pra gente dar o acabamento, também para me ajudar a esfumar melhor essa sombra mais escura, né, como eu sempre falo para vocês. Dar esse acabamento, né, e não esquecendo de dar essa alongada sempre no final. A gente alonga com a cor mais clara, tá, não com a cor mais escura. E agora vamos dar um brilho aí, né, vou aplicar essa cor mais douradinha. Então, tiro bem o excesso, né, que às vezes acumula. E vou aplicar aí com o pincel de aplicar sombra mesmo, tá? Essa sombra é uma sombra cintilante, mas ela tem umas partículas de brilho, então já dispensa glitter, né? Ela já dá um brilho a mais, sabe? Mas mesmo assim eu apliquei glitter. Então tô aplicando aí. Vou usar esse glitter aí da Ludurana, tá? Que é um glitter branquinho do fundo dourado, sabe? Vou aplicar por cima e eu acho que deu todo um charme. Porque a gente sente, né? Às vezes você sente que tá faltando alguma coisa ainda naquela maquiagem, que ainda não tá o suficiente. Então é nessa hora que a gente recorre pro glitter, sabe? Às vezes é os cílios, às vezes o que tá faltando pra dar aquele clique, sabe? É os cílios, mas nesse caso aí eu vi que era o glitter. Então apliquei aí com o mesmo pincel, tá? E aí ela me pediu um delineado, que ela nunca fez delineado, porém ela sabia que o formato do olho dela não era muito favorável para o delineado. Então eu dei a ideia, vamos fazer com sombra? Então eu fui com um pincel pequenininho, fiz com sombra primeiro, até para ela ver, né, que ela ficou aí, ó, querendo bisbilhotar, e eu dizia, fecha o olho. E aí eu disse, vamos fazer com sombra para pelo menos a gente ter uma noção de como fica. Caso você não gosta, é mais fácil de ajeitar, né, porque é com sombra. E aí eu fiz, ela não gostou, então eu já dei a ideia de fazer esse puxadinho aí. Então com um pincel de esfumar pequenininho, eu fui esfumar essa sombra que eu tinha feito como delineado, né? E eu acho que deu todo um charme também, já ficou uma coisa a mais, né? Ficou aquilo bem puxadão, bem alongado, do jeito que ela queria, né? Que é o mesmo efeito do delineado, porém com sombra, né? Esfumado. E ela também gostou, então feito carreto, né? Então já vai essa dica aí pra vocês também. Se a sua cliente ou você tá na dúvida do delineado, se vai dar certo, se não vai dar, faz com sombra, tá? Pincel pequenininho, faz o delineado com sombra. Se der BO, se der errado, se não rolar pagode, você só esfuma. E aí vai ficar um esfumado puxadão, bem legal também. E aí eu voltei com o pincel anterior, né? Mesma coisa. Pra ajudar no degradê, ficar o acabamento. Fui pro esfumado inferior, ela queria esse esfumado escuro, porém eu não sugeri o preto, porque como eu não tinha usado o preto em cima, se eu fizesse embaixo ia ficar muito pesado. Então eu quis fazer nos mesmos tons de cima, então eu fiz com aquele marronzinho escuro, sabe? E ela gostou, deu certo. Então, sempre que a cliente fala, quer alguma coisa escura, nunca vá direto no preto, sabe? Porque é aquele negócio, né? Depois que vai no preto, é complicado para depois suavizar. Então, vá aos pouquinhos, né? Então, eu apliquei o marrom, ela disse que estava ok, então eu mantive, né? Se ela quisesse mais escuro, eu aplicava o preto. E aí eu vim com o marrom mais claro também, tá? Depois de um marrom escuro pra esfumar, ficar o degradezinho legal aí, bem feitinho. E aí, enquanto os cílios postiços estavam secando, eu fui pro batom, né? Vamos agilizar aí.
Então a cor não tem como eu falar, gente, porque eu criei o batom, tá? Então já tem até vídeo no canal mostrando como é que eu faço isso, tá? Se você tem dúvida, quer saber como é que eu faço. Então ela queria um batom mais marronzinho. Então eu criei aí na hora um do tom que ela gostou e eu também amei. Queria muito ter um batom dessa cor. Tenho que marcar as cores que eu usei, que realmente eu amei o tom que ficou. Então, nessa hora é prática, né? Não tem como eu falar aí como é que eu apliquei. Porque realmente aplicar batom é prática. Ela já tem os lábios bem definidos, né? Então não me deu dificuldade nenhuma. E aí sim, vamos para os cílios postiços do modelo Thaí. É um cílios mais alongadinho, né? Lembra, já que toda a maquiagem tá mais alongada pra gente levantar mais esse olhar. Então cílios postiços também vai dar todo um diferencial aí pra deixar esses cílios mais alongados. Trouxe uma blusa branca bem assim, bonitinha, tá? Olha aí, vê se tá tudo ok, quer mudar alguma Tá coisa. perfeito. Quero ficar assim pra sempre. E vamos pro fixador, vocês percebem, né? Eu sempre deixo a cliente ver se ela aprovou na maquiagem antes de eu ir pro fixador, né? Isso é bem importante. E é isso, meu povo. Já coloca a sua opinião aqui nos comentários, o que é que você achou. Se não se inscreveu, já se inscreva nesse canal para não perder os próximos conteúdos, tá certo? E é isso. Um beijo.